Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. 3 ex-banqueiros do Credit Suisse foram ontem detidos por algum tempo em Londres a pedido dos Estados Unidos da América sob acusações relacionadas com as dívidas ocultas de Moçambique. A detenção ocorreu 5 dias depois de Manuel Chang ter sido detido na África do Sul. O Departamento Norte-Americano da Justiça continua a apertar o cerco contra os supostos responsáveis pelas dívidas ocultas que afundaram a economia de Moçambique. 5 dias depois da detenção de Manuel Chang, ex-ministro das Finanças, acusado de conspiração para lavagem de dinheiro e fraudes financeiras, esta quinta-feira foi a vez da polícia britânica deter 3 ex-banqueiros do Credit Suisse envolvidos na contratação da dívida de pouco mais de 2 bilhões de dólares. Andrew Pearce, Surjan Singh e Detelina Subeva são acusados pelo Tribunal Federal de Nova York de conspiração para violar a lei anti-suborno dos Estados Unidos e para cometer lavagem de dinheiro e fraude de valores mobiliários, noticiou a agência Reuters. Pouco depois da sua detenção, os 3 ex-colaboradores do topo do Credit Suisse foram libertos sob caução, enquanto os Estados Unidos preparam sua extradição. O banco Credit Suisse, que a par do russo VTB, participaram na efetivação dos empréstimos contraídos pelas empresas Gematum, Proíndicos e MAM, garante que vai continuar a cooperar com as autoridades. Manuel Chang, 63 anos de idade, terá assinado o empréstimo das 3 empresas públicas, com garantias do Estado, enquanto Ministro das Finanças, a quando da governação do ex-presidente da República, Armando Guebuza. Uma auditoria internacional deu conta da falta de justificativos de mais de 500 milhões de dólares dos referidos empréstimos, sobrefaturação no fornecimento de bens e inviabilidade financeira das empresas beneficiárias do dinheiro. Uma semana depois da detenção de Manuel Chang, atual deputado da Assembleia da República, o governo moçambicano não se pronuncia publicamente sobre o caso e nada se sabe se há diligências em curso para obter mais informações junto às autoridades sul-africanas e norte-americanas. A bancada parlamentar da Renamo saúda o que chama de ação enérgica tomada pela Justiça norte-americana, que resultou na detenção do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, bem como na detenção dos ex-banqueiros do Credit Suisse. Através de um comunicado de imprensa emitido nesta sexta-feira, os parlamentares do maior partido da oposição consideram que a prisão do ex-ministro Manuel Chang e dos ex-banqueiros da Credit Suisse, acusados de ilícitos financeiros no processo das dívidas ocultas, é a confirmação das confirmações de que houve prática criminal por parte dos dirigentes envolvidos no processo, que devem ser responsabilizados. Por outro lado, a bancada da Renamo repudia o que classifica de inércia das autoridades moçambicanas, nomeadamente a Procuradoria-Geral da República, o Conselho Constitucional, bem como a própria Assembleia da República e o governo moçambicano, pelo que julgam ser silêncio cúmplice diante da detenção de um deputado da Assembleia da República e ex-membro do governo, cujas ações ao nível interno não mereceram a sua responsabilização. A terminar, a Renamo exige um pronunciamento do Presidente da República, do Conselho Constitucional, da Procuradoria-Geral da República e da Presidente da Assembleia da República, porque consideram que não deve continuar calada diante da prisão no estrangeiro de um dos membros do Parlamento moçambicano, tido como peça fundamental na mega-fraude que desgraçou o povo moçambicano. Jurista Gilberto Correia diz que a justiça moçambicana devia se envergonhar por aparecer um outro país a querer responsabilizar os possíveis implicados nas dívidas ocultas. O antigo bastonário da Ordem dos Advogados explica que o direito internacional pode agir sem consultar o Estado a que pertence o acusado, nem que este tenha sido ministro ou deputado. O antigo bastonário da Ordem dos Advogados vem a público deixar o seu parecer sobre o caso. Primeiro, fala como cidadão que quer responsabilização às pessoas envolvidas na contratação ilegal das dívidas para as empresas Ematum, Proíndicos e MAM. Bom, nós todos pedimos responsabilização por reconhecer que foram cometidos crimes graves, lesa pátria, e que afetaram e continuarão a afetar por muitos anos milhões de moçambicanos. Os danos patrimoniais e não patrimoniais causados por esta negociata são incalculáveis.
Gilberto Correia considera que não há vontade por parte das autoridades moçambicanas em responsabilizar os implicados nas dívidas ocultas, tendo em conta que o processo crime foi aberto há 4 anos e até agora nada acontece. Os Estados Unidos, se calhar, está a fazer algo, porque está obrigado a fazer pelas suas leis, mas está a fazer algo que muito sinceramente, os jornalistas envergonham Moçambique, envergonham as instituições de justiça de Moçambique, envergonham o Estado moçambicano. Porque os lesados somos nós, quem vai pagar essa dívida somos nós. E, portanto, era o sistema moçambicano que deveria se mostrar capacitado de fazer isso, e se ser o sistema moçambicano a pedir a cooperação internacional. E não ao contrário. Infelizmente é o contrário, porque o nosso sistema não quis, não mostrou capacidade, não mostrou vontade. Não é admissível que um processo crime, depois do relatório da CRO com tantos indícios, não tenha um arguido constituído. O advogado descarta, contudo, a possibilidade de os Estados Unidos entrarem em Moçambique para capturar outros suspeitos de envolvimento no processo das dívidas ocultas. Aí sim seria a violação da soberania moçambicana. Os Estados Unidos, nesse caso, deverão pedir a cooperação das autoridades moçambicanas, pedindo das africanas e da Inglaterra, no caso de outros detidos, para executar os seus mandatos, sendo certo que não há acordos de extradição e muito dificilmente Moçambique iria extraditar um nacional. O advogado termina explicando que, por mais que a África do Sul não extradite o antigo titular das finanças para os Estados Unidos, o processo levantado pelos EUA não fica encerrado. O primeiro cenário é o juiz não decretar a extradição. Dizer que não estão preenchidos os requisitos para que um cidadão de um Estado terceiro possa ser extraditado. Neste caso, que não estão previstos, então Manuel Chang será solto, mas o facto de ser solto não significa que deixará de ser arguido no processo que está nos Estados Unidos. Portanto, ele saber que é perseguido pela justiça norte-americana, que há um mandato de captura contra ele e que voltará a Moçambique e terá que ter cuidado para onde viajar, terá que estudar muito bem o direito internacional, penal e direito norte-americano para saber onde é que os americanos podem usar acordos para prendê-lo, porque a ordem não vai, os juízes sul-africanos vão analisar a extradição, não vai utilizar a ordem nem o processo. Esse é o primeiro cenário. O segundo é ser extraditado e terá constituir advogado lá e terá todas as garantias para mostrar a sua inocência ou que não violou o direito criminal norte-americano, etc. São os 2 únicos cenários possíveis. Sendo certo que nenhum deles constitui uma absolvição. A absolvição terá que ser em tribunais norte-americanos, porque será lá onde a jurisdição própria para determinar se é culpado ou inocente. Vamos olhar para outras notícias. Um total de 15 das 61 famílias que viram as suas casas destruídas na sequência do vendaval que assolou o distrito de Niquadala, na província da Zambésia, receberam apoios do INGC. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades já iniciou com apoio às famílias atingidas pelo vendaval de grande magnitude que no passado dia 1 deste mês deitou abaixo 8 casas e destruiu de forma parcial outras 53. O apoio nesta fase vai apenas para as 15 famílias, das quais umas perderam completamente suas habitações e outras ainda que de forma parcial colocou sem abrigo famílias com crianças. Mas também não é possível ajudar todos. Então, agora queremos pelo menos dos que vão ser beneficiados, 15 agora. Queremos mais ou menos 3 que têm família, que são aqueles que vão receber colchões para as famílias. Significa que algumas coisas aqui não vão chegar para todos nós. Então queremos priorizar aqueles que têm crianças. Não é isso? Sim. Os kits em distribuição das famílias contêm mantas, esteiras, botija de 10 litros, redes mosquiteiras, lona, entre outros utensílios, para que de forma imediata possam ser utilizados pelas respectivas famílias. É muito satisfatório, gostei muito dessa resposta muito urgente
que é verdade, muitas casas foram destruídas. Só é pena, estamos a ter só pouca gente que já receberam, né? 15 pessoas. É boa coisa. Porque deram as coisas aí. Casa caiu. Minha casa está danificada, mas por o apoio que tenho, assim, vou sustentar em casa. Afinal, o vendaval que ocorreu no passado dia 1 não teve o epicentro no distrito de Nicoadala. Nos dias 27 e 28 de dezembro passado, o distrito de Gilé, localizado na zona norte da província da Zambésia, foi assolado pela intempérie. Dessas chuvas tem causado algum dano, porque os ventos fortes destroem escolas, habitações. Registramos isso em Nicoadala, Gilé, Gurue. Estamos a referir a estes que são distritos com maior incidência. Na cidade de Nampula, mais da metade da população não tem acesso a água potável. A maioria recorre aos poços tradicionais ou a outras fontes onde busca água imprópria para o consumo humano, tal como mostra a reportagem de Ricardo Machava e Célio Mugavaia. Basta deslocar-se menos de 15 quilômetros do centro da cidade para o cenário mudar radicalmente. Este é o bairro de Murapaniwa, a zona de Vieira, como é vulgarmente conhecido. Aqui a realidade parece mais rural que urbana, apesar de situar-se no raio do município. A população recorre aos poços tradicionais à busca da água da vida. A água aqui é um problema muito sério. E a população, os moradores desta zona, estão a sofrer bastante. E não temos água da FIPAC, as pessoas bebem água dos poços. O aspecto até parece aceitável, mas esta água não é segura para o consumo humano, sobretudo quando não tratada. E para quem não tem poço em casa, é obrigado a vir aqui a este ramal do riacho para poder tirar água para consumo doméstico. O mais curioso é que no mesmo sítio algumas pessoas fazem higiene pessoal e outras tiram água para poder cozinhar ou mesmo beber nas suas casas. É para ir beber em casa. Porque não tem poço? Sim, nem torneio não temos aqui. A população deste bairro representa a amostra do que vive a maioria no concelho autárquico de Nampula. Dos pouco mais de 700 mil habitantes, apenas 200 mil têm acesso à água potável da rede pública. Uma realidade sem fim à vista, a curto prazo. Tudo porque a barragem que alimenta a autarquia tem mais de 50 anos de existência e já não oferece capacidade para tanta procura. É uma barragem com uma capacidade de cerca de 3,8 milhões de metros cúbicos e por aquilo que essa de Nampula não é suficiente. A necessidade da gente ter uma barragem que possa nos garantir mais água. E só depois dali é que poderemos falar de alargar o serviço numa escala maior. Na zona de Vieira falta também uma ponteca para permitir a travessia de peões e viaturas no período de chuvas. Só temos que arriscar-nos em ajudar as nossas mães ou outros familiares a passar. Como? Carregando de colo. Então, se existir uma outra oportunidade para outros, é quando já são pagos. Estamos a mobilizar a população, pelo menos para associarmos dinheiro, para pormos calipitos só para os peões, mas caro não passa. Mas a população está a negar, diz que nós não vamos fazer isso enquanto tem um município que vê essa situação. Já está detido na cidade da Beira o indivíduo que atropelou 11 pessoas, das quais 2 morreram. O caso ocorreu no dia 25 de dezembro. Trata-se deste homem de 46 anos que na manhã do dia 25 de dezembro perdeu o controle da sua viatura que dirigia e atropelou 11 pessoas, sendo que 2 delas tiveram morte imediata. O indivíduo não está habilitado a conduzir, conta as razões que o levaram a abandonar as vítimas no local do acidente. Eu saí da minha casa, a direção do Estoril. Só quando cheguei naquela área de Macurungu, depois daquelas lombas, apareceu alguém,
um bêbado. Então pronto, eu tinha que fugir daquele bêbado, despistei, fui contra o posto onde estava a maioria. Eu pensei, eu não contava que ia acontecer esse acidente e também eu contava de que as coisas seria pouco fácil, porque o destino onde eu ia, não eu contava que ia acontecer esse tipo de acidente. Saí do carro, achei que havia outros malfatores, estava a me bater, eu estava já a sangrar. O posto que eu bati começou a dar faíscas, pessoas começaram a correr, eu também aproveitei a correr. Entretanto, a polícia diz que o indivíduo era fugitivo das autoridades e conta como o mesmo foi detido. Através até de pessoas mais chegadas a ele, trabalho este num todo, tanto que resultou tanto na sua localização. Familiares das vítimas mortais que presenciaram o acidente contam que o automobilista vinha em contramão e em excesso de velocidade. Daí uma criança me chamou, eu estava em frente, não estava a correr. Me chamou, Isa, repara esse carro de está a vir. Ainda nós afastamos, fomos mais atrás. Daí que o carro estava a ir a fazer zigue-zague. Ele estava bêbado. Então ele estava a ir, foi, e eu só vi quando ele bateu o quê? Posto. Não vi quando ele bateu pessoa. Quando nós assustamos, corremos. Uma é casada aqui, esposa do meu filho, primeira sorte. E a outra é a irmã mais nova desta minha nora. Então são duas da mesma mãe. Então perderam vida ao mesmo minuto naquele sítio. Das 9 pessoas que sobreviveram ao atropelamento, apenas uma continua internada e a polícia já abriu um processo crime contra o condutor. Um caminhão de 13 toneladas foi flagrado a circular na Estrada Nacional número 10 com uma varia grossa. A situação está a criar perigo na via. O caminhão que se pode documentar nas imagens pode constituir um grande perigo ao longo da Estrada Nacional número 10. Neste momento, este caminhão está a seguir em direção à cidade de Climane e de Niquadala. É uma avaria que eu tive, arrebentou-me brinco e batente de molho. Sim, por essa razão ele está a andar torto. Mas isso aconteceu quando? Isso aconteceu ontem. Onde? Aquilo foi na zona de Dugudiwa. Eu estava carregado de areia, então quando bati uns buracos aí na estrada, quando ele arrebentou os brincos e os batentes. Mas a estar a andar aqui não pode criar algum perigo para o seu carro e para os outros? Epa, perigos não faltam. Por essa razão estou a andar a 30, 20 só para puxar o carro para as oficinas. Ok, mas passou por trânsito, se interpelaram, como é que foi? Complicações não faltam, porque eu, como estou avariado, não tenho como devia pedir especial favor. Sim. Vai para Climane? Vou para Climane, sim, na zona de Sococo. Nos últimos tempos, a Estrada Nacional número 10 está a registrar acidentes até com óbitos, razão pela qual recomenda-se prudência para aqueles condutores que seguem nesta via, quer para os que vão para Climane, quer também para os que seguem para Niquadala ou fora da província. Imagens de Iverson Paulo, Jorge Marcos, STV a partir da N10 em Niquadala. Um homem de 59 anos denuncia maus tratos supostamente cometidos pelo filho mais velho no bairro Esturo, na cidade da Beira. Além de agressões, a vítima é trancada dentro de casa e sem direito à alimentação. Chama-se Tato e tem 59 anos de idade. Já não anda e perdeu a audição. As lágrimas e o rosto carregado denunciam os maus tratos de que é vítima na sua própria casa. Já passam 5 anos. Segundo a vítima, o principal responsável é o filho mais velho, que além de agredir o pai, mantém-no trancado dentro de casa e sem direito à alimentação. O meu filho já me tratou muito mal. Anda me bater aqui, me puxar para dentro. 2 dias sem comer aqui, e puxar, meter e fechar a porta e eu ficar ali. Começou a andar com a minha mulher, quando ela estava a andar com a minha mulher. Esses filhos começaram a me dizer: papá, você está a viajar em missão de serviço, mas de noite
Esse nosso irmão está a dormir com a mamãe. Eu disse, tá, deixa lá de banhar. Um dia saí, fui para Machanga. Voltamos de noite. Apanhei ele, estava a dormir aqui com a minha mulher. Mulher nu era nu. Vizinha da família, Chica, é quem oferece comida e outro tipo de apoio ao Sr. Tato, mas conta que foi ameaçada pelo filho. Assim, é que eu estou com uma dor muito grande. Os filhos me notificaram. Eu já não sei se a notificação veio me dar era do que, eu não sei. Só que eu não fui no bairro. Então, dia 25, aquele senhor estava sentado aí na porta, ele me chamou. Eu fui, que foi, se está com fome. Eu levei bananas de 10, fui entregar mais 50 meticais. Se eu fui entregar aquele senhor. Mas para os filhos é grande problema. É o seguinte, aquele filho mais velho dele está a fazer coisas que não dá, né? Maltrata o pai. Às vezes fica lá uns 2 dias sem comer. Não é bom, né? O secretário do bairro reconhece o assunto. Essa situação aqui é grave. Essa situação, então, de maneira, ele diz, sou superior, está a ser batido com o filho, tudo, então levamos quase para o bairro. Então o bairro resolveu um problema, só esperar o quê? O irmão, para vir aqui na segunda-feira para a gente resolver. Ele disse, não come, não faz nada, leva meu dinheiro, vai com ele, leva cá para a matanda, não despede nada. Fomos para o bairro, resolvemos aquele problema para dar caro dele. Aquela jovem disse, vou dar, não precisa dar. Agora, nesse problema, estamos esperando na segunda-feira o tio há de vir aqui para a gente sentar e resolver o problema. Contactada sobre o caso, a polícia prometeu pronunciar-se oportunamente. Mais de 275 mil pessoas passaram pela fronteira de Ressano Garcia durante a quadra festiva. Dados preliminares indicam que houve 28 mortes na sequência de 25 acidentes de aviação em todo o país. Os diferentes setores envolvidos na Operação Buerani avaliam de mais calma a quadra festiva 2018-2019 e apresentam dados para isso. As autoridades alfandegárias dizem que o período de 3 de dezembro a 2 de janeiro teve menos passageiros em relação à quadra festiva passada. Passaram para as nossas fronteiras passageiros 275.285, sendo entradas 158.146, saídas 117.139. Em comparação com o ano passado, tinham entrado até o dia 2 de janeiro de 2018, 247.181. Entradas 200.301, saídas 146.880. O setor da saúde diz ter recebido menos 10% de pacientes em relação ao igual período do ano passado. Nós atendemos nos nossos hospitais cerca de 13.000 doentes. Comparado com o igual período do ano passado, registramos uma redução na ordem de 10%. A redução do número de pacientes nos hospitais vítimas de acidente de aviação é cerca de 5%. Já a Inspeção Nacional de Atividades Econômicas diz ter aplicado perto de 4 milhões de meticais em multas a vários estabelecimentos. Tivemos 5 encerramentos no período da quadra festiva, em que 4 foi a nível da cidade de Maputo e 1 foi em Sofala. Os principais problemas encontrados durante as inspeções são, de uma forma geral, os mesmos a nível nacional. A polícia fez saber que, no global, 28 pessoas morreram em todo o país, vítimas de 25 acidentes de aviação, a maioria causados por condução sob efeitos do álcool. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Bem-vindos de volta ao jornal. Vamos a esta altura olhar o mundo. Os Estados Unidos da América ameaçaram sancionar as autoridades da República Democrática do Congo caso divulguem resultados eleitorais falsos e não suspendam o corte de internet. Milhões de eleitores congoleses continuam à espera dos resultados das mais aguardadas eleições de 30 de dezembro, às escuras. A Comissão Nacional Eleitoral daquele país tem feito a contagem de votos ao ritmo lento, tendo já avisado que os resultados provisórios não mais seriam divulgados no domingo.
E para impedir a especulação dos resultados pelas redes sociais, as autoridades decidiram cortar a internet em todo o país. Em reação, os Estados Unidos emitiram esta quinta-feira um comunicado exigindo que as autoridades eleitorais divulguem os verdadeiros resultados eleitorais e que restabeleçam a internet sob a ameaça de serem sancionados. Todos aqueles que violarem o processo democrático, ameaçarem a paz, estabilidade e segurança e beneficiar-se da corrupção, poderão ser impedidos de entrar nos Estados Unidos e terem suas contas bancárias congeladas do sistema financeiro dos Estados Unidos. Lê-se no comunicado citado pela AFP. Espera-se que os resultados eleitorais definitivos sejam divulgados no dia 15 de janeiro. Centenas de apoiantes do candidato derrotado Marc Ravalomanana saíram ontem às ruas em Madagascar em protesto contra os resultados das eleições que deram vitória a Andry Rajoelina. O candidato Marc Ravalomanana ainda não se conformou com a derrota da segunda volta das eleições presidenciais e diz que o processo eleitoral foi fraudulento. Depois de ter submetido uma queixa no Tribunal Constitucional, que tem até dia 8 de janeiro para tomar a sua última decisão, o partido de Ravalomanana liderou esta quinta-feira uma manifestação em Antananarivo em repúdio aos resultados eleitorais. A polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar os protestantes, que dizem que vão continuar com as manifestações até a divulgação oficial dos resultados. Andry Rajoelina, que em 2009 liderou um golpe de Estado contra Ravalomanana, venceu em dezembro do ano passado as eleições com 56% dos votos. Ambos candidatos haviam concordado aceitar os resultados das eleições consideradas pacíficas pelos observadores. O presidente dos Estados Unidos da América está hoje reunido com os congressistas republicanos numa última tentativa de evitar uma paralisação total do governo já a partir de sexta-feira. É mais uma tentativa de descongelar o governo norte-americano que se encontra parcialmente paralisado há cerca de 2 semanas, que pode redundar em mais um fracasso. Esta sexta-feira, Donald Trump está reunido com os republicanos para assegurar que eles aprovem a verba para a construção do muro na fronteira com o México, sem a qual ameaça paralisar o governo na totalidade já a partir do próximo mês. Mesmo que o presidente norte-americano consiga convencer os republicanos a votarem a favor, o Partido Democrata reafirma o seu posicionamento de não conceder os seus votos para esse fim. A lei do financiamento temporário diz que o governo se manterá em funcionamento até dia 8 de fevereiro, se o Congresso a aplicar, mas alguns republicanos dizem que a luta pela verba exigida por Donald Trump deve ser já conseguida antes de os democratas assumirem a maioria da Câmara dos Representantes, na sequência dos resultados das eleições intercalares de novembro. Mais de 2.000 migrantes morreram e ou desapareceram em 2018 durante a travessia do mar Mediterrâneo. Este número representa uma redução quando comparado com 2017. O mar Mediterrâneo tornou-se o símbolo das travessias perigosas de barcos repletos de migrantes e refugiados mortos. De acordo com os dados publicados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, em 2018, mais de 6 pessoas morriam por dia, totalizando mais de 2.000 refugiados que morreram e desapareceram nas águas do Mediterrâneo enquanto tentavam chegar à Europa. Os números são preocupantes, mas não deixam de mostrar uma evolução relativamente a 2017, ano em que mais de 3.000 pessoas perderam a vida na travessia. O número de fatalidades no ano passado representa uma redução quando comparado com 2015, em que mais de 1 milhão de pessoas morreram quando tentavam atravessar o mar rumo ao continente europeu. A Espanha foi o país que recebeu mais migrantes em 2018. As estatísticas apontam para 60.000 refugiados, número que representa o dobro relativamente a 2017. Em contrapartida, a Itália acolheu pelo menos 23.000 migrantes, o que significa uma redução na ordem de 1/5 dos migrantes recebidos no ano anterior. Esta redução está relacionada com a decisão de fechar os portos a navios humanitários. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes o estado tem para as principais cidades moçambicanas. Atenção, a dia tórrido, amanhã para Maputo, com 38 graus de máxima e mínima de 22, 37 de máxima para Xai-Xai e 23 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 32 graus e uma mínima de 23.
No centro do país, Tete 33 de máxima e 22 de mínima, 27 de máxima para Chimoio e 19 de mínima, 31 de máxima na Beira e 24 de mínima, que lhe manterá uma máxima de 32 graus e uma mínima de 24. Norte do país, Cidade Fresca, Lexinga, 26 de máxima e 17 de mínima, 32 graus de máxima para Pemba e 24 de mínima, e Nampula terá uma máxima de 31 graus e uma mínima de 23. Até já! Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Cristiano Ronaldo venceu pela quinta vez o prémio de melhor jogador do ano, atribuído pela Associação Europeia de Empresários de Futebol e a Associação Europeia de Clubes. O prémio foi entregue na gala dos Globe Soccer Awards, que teve lugar no Dubai. Cristiano Ronaldo! No ano de 2018, em que marcou 49 golos entre Real Madrid, Juventus e Seleção Portuguesa, Cristiano Ronaldo venceu o prémio pela quinta vez, depois de o ter conquistado em 2011, 2014, 2016 e 2017. Na gala, no Dubai, o jogador de 33 anos de idade também arrecadou a distinção de melhor golo do ano, com um pontapé de bicicleta frente à Juventus na Liga dos Campeões, enquanto ainda representava Real Madrid. Realçando que foi o melhor golo da carreira, o internacional português falou também de um ano difícil com mudanças, destacando a ida para a Itália para jogar pela Juventus. How does it feel like to always win awards that are voted for you by your fans? Well, first of all, Happy New Year to everyone. Desejo um bom ano novo a todos. Agora é um novo ano. 2018 já é passado. Estou a começar este ano novo muito bem com esta vitória. Agradeço aos adeptos, porque sem eles o futebol não é nada. So I'm so glad. I'm so happy. Thank you very much. Para além de Cristiano Ronaldo, Falcão, 2012, Ribéry, 2013 e Lionel Messi, 2015, foram também vencedores destes prémios. Jorge Mendes, representante de CR7, foi também distinguido como o melhor agente do ano. Noutras categorias, o Atlético de Madrid foi considerado a melhor equipa de 2018, Didier Deschamps é o melhor treinador e Zvonimir Boban e Ronaldo receberam o prémio Carreira. Blaise Matuidi recebeu o mesmo prémio para jogadores ainda no ativo. Ronaldinho Gaúcho foi proibido pela Justiça Brasileira de embarcar para Dubai, onde iria participar de uma conferência de futebol. A ordem é consequência do não cumprimento de uma multa no valor de 2 milhões de euros, a que foi condenado a pagar um crime ambiental cometido em 2015. O antigo jogador do Barcelona e da seleção brasileira está a contas com a justiça do seu país e poderá ver seus compromissos falharem, em virtude de estar proibido de viajar, uma vez que o seu passaporte está apreendido. O juiz Nelton Fabrício, da primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, foi o responsável pela apreensão do passaporte do Ronaldinho e do seu irmão Assis Moreira. Os dois estavam fora do Brasil quando a decisão foi tomada e anunciada em novembro passado, e quando retornaram ao país depois de uma digressão pelo mundo, onde o jogador respondia a compromissos publicitários em dezembro, viu o passaporte confiscado. A multa de 2 milhões de euros, pouco mais de 130 milhões de meticais, é referente à infração de leis ambientais na construção das instalações do Instituto Ronaldinho Gaúcho, localizado na zona sul de Porto Alegre. Inaugurada em 2017, a organização atende cerca de 500 crianças e adolescentes com idades entre 7 e 16 anos e encerrou suas atividades em 2010. A Justiça Brasileira entrou em contacto com Ronaldinho e seu irmão diversas vezes para que a multa fosse paga, porém sem obter nenhum sucesso. Após essa série de contactos, o fisco teve acesso às contas bancárias do ex-jogador e encontrou apenas 6 euros no seu saldo, equivalente a 400 meticais. Está tudo visto no jornal, graças pela atenção dispensada. Informação em modo permanente para acompanhar na STV Notícias a partir das 9. Aguardo por si, boa noite, bom fim de semana.